Poder sentar, irmãos. Amados, abramos a escritura no Salmo 23. Salmo 23. Nós vamos considerar mais uma porção, irmãos, deste salmo. Nesta que será a quinta exposição desse salmo. Salmo 23. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Senhor, tem sido maravilhoso nós caminharmos por esse salmo inspirado pelo Teu Espírito, Senhor. Tem sido maravilhoso considerarmos o Teu trabalho e a Tua obra em favor da Tua igreja como de um pastor. Mais uma vez, Senhor, aqui nos ensina um pouco mais, Senhor. Nos ensina para que possamos confiar ainda mais e firmemente naquele que é o pastor da nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos dar mais um passo na consideração dos benefícios que as ovelhas de Cristo têm da parte desse pastor. Nós vimos, por exemplo, hoje pela manhã, que esse pastor, ele jamais abandona as suas ovelhas. Ele está com suas ovelhas, mesmo que no vale da sombra da morte. Aliás, nós vimos que é o pastor que conduz as ovelhas passando pelo vale da sombra da morte, tirando de pastos que não são bons, que de alguma forma impedem o bom desenvolvimento e o cuidado das suas ovelhas e conduzindo-as a pastos melhores. E ali toda a tentação de medo, ela se dissipa por um fato. O pastor está com suas ovelhas. Só que, deliberadamente, irmãos, se vocês perceberam pela manhã, eu não concluí o verso 4, porque o finalzinho do verso é mais um benefício à parte que deve a nossa consideração. Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Qual é, irmãos, o benefício seguinte que as ovelhas de Cristo têm da parte dele? As ovelhas de Cristo, irmãos, têm da parte dele disciplina e consolo. Sim, irmãos, as ovelhas de Cristo têm da parte dele disciplina e consolo. Aqui, irmãos, Davi, ele fala de dois instrumentos que são usados como consolo. Aqui ele diz que duas coisas o consolam. A vara, a tua vara e o teu cajado. No primeiro momento, irmãos, pode parecer que é algum tipo de recurso poético. Uma repetição da mesma coisa, como alguns até têm defendido, e como é comum encontrar nos Salmos, irmãos. Todavia, queridos, quando você percebe a maneira como essas duas palavras são usadas, mesmo que em obras poéticas, como outros salmos, provérbios, Jó, quando você considera a obra do pastor em si, aqui, irmãos, Davi está se referindo sim, ou se não a dois objetos, ou então, pelo menos, a dois aspectos de um mesmo objeto que o pastor utiliza, irmãos, associado ao trabalho do pastor. Ambos aqui, irmãos, são apresentados como consoladores. Ambos consolam, mas são consolos que vêm por caminhos diferentes. O fim será consolo. Há aqui algumas sutis distinções, irmãos.
mesmo que eles caminhem para o consolo, há uma sutil distinção na intenção do Senhor em colocar essas duas palavras aqui, vara e cajado. Eu quero aqui provar para vocês que há esse aspecto da disciplina aqui incluído. Porque comumente, quando alguns vão lidar com esse salmo, com essa porção, simplesmente focam no consolo, no afago, no cuidado, porque tomam vara e cajado como a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, não como dois aspectos de um mesmo instrumento ou dois instrumentos específicos, mas como a mesma coisa que é falar subir para cima. Mas, biblicamente, irmãos, a palavra que está posta aqui, ela é associada à primeira, vara, à disciplina, e a segunda, cajado, ao consolo, ao cuidado, à proteção. Davi usa aqui, irmãos, a palavra hebraica para vara, que em todas as principais ocorrências significa disciplina. Vem comigo, por favor, para Jó. Jó. Há inúmeros textos, nós não vamos ver todos, mas eu vou mencioná-los de boca, caso você queira anotar. Jó 34. Ele diz: tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte com o seu terror. Jó 21, por favor. 21:9. Mais uma vez, veja como essa mesma palavra é usada aqui para se referir à vara, a ideia de vara, essa palavra hebraica. Jó 21:9. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles, se referindo aos ímpios. Salmo 89. Vamos comigo para o Salmo. O livro de Salmos, Salmo 89, verso 32. Se você não consegue acompanhar a abertura dos textos, apenas ouça com atenção. Então, visitarei a sua transgressão com vara, e a sua iniquidade com açoites. Mais uma vez, a palavra vara associada à disciplina. Venha comigo para Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. E aí, Provérbios é abundante. Provérbios 10, 13. Mais precisamente. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. Ainda em Provérbios 13, só pelo menos esse texto em Provérbios 13, 24, mais uma vez o uso dessa palavra, irmãos. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Isso vai se repetir, irmãos, em Provérbios 22, 15, Provérbios 23, 13 e 14, Provérbios 26, 3, Provérbios 29, 15, Isaías 10, 5, e continua a lista imensa, todos usando a ideia da palavra vara associada à disciplina, irmãos. Especificamente Isaías, venha comigo para Isaías, há uma sugestão justamente da junção desses dois instrumentos, como sempre trabalhando juntos. Veja, ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um cajado nas suas mãos. Mais uma vez, esses dois instrumentos, ou esse duplo aspecto aqui aparecendo junto, irmãos. O pastor no Oriente Médio, queridos, ele possuía um cajado, ou um bordão, também pode ser chamado assim, que consistia em uma vara de madeira que tinha a sua ponta curva. Provavelmente você já viu algum desenho, alguma ilustração de pastor no Oriente Médio justamente dessa forma. Uma vara de madeira com uma ponta curva. Uma ponta que era justamente ali aproximadamente a um padrão da circunferência do tórax, da barriga, do abdômen das ovelhas. Pela extremidade curva, irmãos, ele usava para puxar alguma ovelha que caísse em algum buraco, em algum poço, em algum abismo, precipício, ou tivesse algum tipo de apuros. Ele colocava a parte curva e puxava a ovelha para junto de si, ou tirava ela daquela situação, daquele lugar acidentado. Só que com a outra extremidade, a ponte aguda, o pastor ele poderia se apoiar para subir em algum terreno acidentado, ou até mesmo descer longas alturas. Tem uns vídeos aí no Instagram mostrando como os pastores usavam suas varas para isso. Pulando e descendo longas alturas, altas alturas com o seu cajado
ele também usava essa parte mais pontiaguda para afugentar os predadores, dando-lhes pauladas muito violentas. Só que além de todos esses usos, irmãos, tem ainda uma outra função para essa outra extremidade, irmãos. Eventualmente, uma ovelha muito teimosa poderia insistir em querer se desgarrar do rebanho, em sair do rebanho. E esse pastor, então, via essa ovelha teimosa saindo do rebanho, pegava ela e colocava de volta no rebanho. Daqui a pouco, essa mesma ovelha teimosa saía do rebanho, ele pegava ela e colocava no rebanho. Depois de insistentemente fazer isso, ou quando nessa insistência ela se colocava em situações de perigo, como próximo a um precipício ou próximo a um rio muito agitado, ele não tinha dúvida. Ele pegava a sua vara, a parte pontiaguda, e dava-lhe essa sapuletada nas pernas, para lhe machucar a perna, para lhe impossibilitar de andar e insistir em ir pelo caminho errado. E quando o pastor fazia isso, ele pegava essa ovelha, colocava nos seus ombros, cuidava das suas pernas e a conduzia, andando até ela ficar bem nos seus ombros, irmãos. Davi, querido, está dizendo aqui que esse supremo pastor, ele consola as suas ovelhas por esse duplo aspecto. A vara da disciplina e o cajado da proteção e do cuidado. Vamos então, irmãos, considerar aqui primeiramente a vara da disciplina. Porque nesse primeiro momento, quando você considera que o pastor cuidava da ovelha assim, você pode pensar assim, tudo bem o cajado ser consolador. Tudo bem o cajado ter esse significado maravilhoso, aconchegante, eu caí, o pastor vai lá e me puxou e tal, que lindo, que fofo. Mas a vara, ser chamado de consolo, em o que levar essa lapada nas pernas tem de consolo? A resposta é simples, irmãos. Porque é consolo saber que não estamos abandonados e entregues a nós mesmos. É consolo, irmãos, saber que quando o ímpeto da nossa alma e do nosso coração fosse apartar dos caminhos desse pastor, ou se apartar do rebanho desse pastor, ele vai vir com sua vara. É consolo, irmãos. Saber que quando formos tentados nos desviar do caminho, esse pastor, ele não vai só nos puxar de volta, ele vai garantir que nós não vamos continuar insistindo no caminho errado. Isso é um grande consolo. Apenas quem entende que a finalidade da sua vida é não sofrer, ao invés de entender que a finalidade da sua vida é glorificar a Deus, ainda que através do sofrimento, é que acha isso assustador. Esse pastor, ele vai dar nas pernas das suas ovelhas, se necessário. E a Escritura, irmãos, o tempo todo associa disciplina ao amor. Para que eu e você justamente não fiquemos amedrontados quando ela vier, em algum nível. E nós vamos considerar aqui vários níveis de disciplina que o Senhor traz sobre nós. Mas ele sempre associa disciplina com amor. Venha comigo para Provérbios 13. Nós acabamos de ler esse texto, mas é importante destacar. Provérbios 13, 24. O Senhor disse: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. A disciplina não é desamor. A disciplina é a manifestação de amor. O pai que entrega o filho a si mesmo e não o corrige, não o disciplina, ele está mostrando que não ama o seu filho, porque ele vai deixá-lo andar pelos caminhos maus. Então, o autor aos Hebreus, venha comigo para Hebreus 12, ele pega justamente esse conceito e aplica a relação de Deus com o seu povo. Hebreus 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, então ele vai citar aqui Provérbios 3. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus,
se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Deus disciplina o seu povo e isso é consolo, irmãos. Isso é consolo. E como é que Deus disciplina a sua igreja, queridos? Nós temos aqui algumas formas que a Escritura nos traz a disciplina do Senhor. A primeira delas, a mais básica, a mais comum, a mais corriqueira, são as repreensões e reprovações da palavra do Senhor. Quando, por exemplo, querido, pregação após pregação, o Senhor vem falar a sua consciência. E literalmente ele atormenta. Literalmente ele perturba, ele confronta o seu pecado, dizendo não caminhem por esse caminho. Em alguns casos, é meramente um alerta. Mas quem disse que alerta não é disciplina, não é correção? Ele está repreendendo a sua igreja, não vá por esse caminho. Quer ver um exemplo? Você pega a carta de Cristo por meio do apóstolo João, as 7 igrejas que estão registradas lá no livro de Apocalipse. Todas elas, com exceção de uma, que não é repreendida, mas só louvada e elogiada, todas elas recebem alertas da parte do Senhor. Não vá por aí. Não continue por esse caminho. Se você continuar, eu vou ouvir e vou remover o teu candeeiro. Se você continuar, eu vou matar os filhos dessa mulher. Se você continuar, ele está repreendendo aquela igreja, ele está disciplinando e engatando uma disciplina mais grave, dizendo, se você avançar aqui, eu vou tratar você como vocês são para mim, meus filhos, minha igreja. A repreensão da palavra, irmãos, é o meio pelo qual o Senhor disciplina o seu povo. Portanto, querido, nós deveríamos ser mais dispostos em ouvir a palavra nos repreendendo. Por vezes nós nos perdemos por questões bobas, pelo pregador que fala, ou por qualquer detalhe pueril. E nos esquecemos que a pregação é Cristo falando com a sua igreja. Nós deveríamos, irmãos, estar dispostos a sermos repreendidos, mais do que espernearmos quando o Senhor nos vier com repreensão. E não pense vocês, irmãos, que o pregador está fora dessa repreensão. Talvez até mais do que a igreja que ouve uma pregação por 40 minutos, é o pregador que passa a semana estudando o texto e apanhando nas costas. Ele disciplina o seu povo pela repreensão da sua palavra. Então esteja atento à pregação da palavra. Talvez, quando você despreza a pregação da palavra e você falta ao dia do Senhor, a santificação do dia do Senhor, falta ao culto, você simplesmente perdeu uma oportunidade de o Senhor lhe repreender, de lhe alertar contra um pecado, de lhe distanciar e lhe lavar pela sua palavra, para você caminhar mais um tempo em sofrimentos e em outros níveis de disciplina. Cuidado. Ouça a palavra do Senhor quando ela vier a você, porque é o instrumento dele, é a vara dele de disciplinar o seu povo. Mas há uma outra forma, irmãos, pela qual o Senhor nos disciplina. Nós podemos resumi-la pela sua providência. Na providência do Senhor, ele nos envia aflições, provações e situações diversas na vida que nos causam dor. Certa vez eu explicava para Thomas que os adultos também são disciplinados por Deus. E ele, como, papai? Vocês sabem o porquê desse como, né? E eu fiz, filho, é muito mais do que uma dor física. São situações da vida que o Senhor coloca que muitas vezes aperta a nossa alma e que preferimos receber 100 vezes mais açoitos do que aquelas dores que a providência dele nos traz na alma. O Senhor disciplina o seu povo pela sua providência, irmãos. Perdas, sofrimento, dores, podem ser, sim, a mão do Senhor em um aspecto disciplinar.
E aqui, irmãos, é importante deixar claro que é sempre necessário o autoexame, para que nós não confundamos a disciplina do Senhor, que pode vir no sentido realmente negativo, para disciplinar e corrigir um pecado específico, da forma e a maneira pela qual o Senhor também trabalha, de simplesmente querer o seu povo amadurecido. Porque ele pode vir na sua providência com aflições, com angústias, e não ser por causa de um pecado, mas simplesmente porque ele quer fazer o povo dele amadurecer. O grande paradigma disso é o próprio Jó, irmãos. Jó, a escritura começa a narrativa dizendo, Jó era homem justo e íntegro. Ela não começa dizendo, Jó estava em pecado. E Jó, vai vir. Não. Homem justo e íntegro. Mas mesmo assim, o Senhor conduziu por aflições, para que ele pudesse falar no final, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E em todo o processo, que foram os diálogos de Jó com seus amigos, do que senão um autoexame compartilhado. Por que ele está fazendo isso comigo? E ali, alguns pecados de Jó foram manifestos, mostrando serem necessários ao amadurecimento. Mas nem sempre, irmãos. Às vezes ele de fato vem como disciplinador. E nós precisamos sempre parar e nos perguntar, quando o Senhor nos envia alguma doença, quando o Senhor nos envia alguma situação dolorosa, nós devemos parar e perguntar, Senhor, esta aflição, esta provação, ela é para me amadurecer no exercício da fé? Ou ela é para me disciplinar de algum pecado? Me faz perceber o que é que o Senhor quer que eu perceba, para confessar e me colocar debaixo da tua vara. Você tem como exemplo, queridos, o povo de Israel no deserto. O Senhor disciplinou Israel no deserto, por meio de inúmeras situações. Você tem Davi sofrendo por seu pecado. Ele vem a Davi com graça, perdoando-lhe o seu adultério com Batseba, mas ele diz, eu vou descer a vara em você. E a partir de agora não vai se apartar a espada da tua casa. É a disciplina do Senhor. Ele foi perdoado, mas foi ferido. Ou então você vê o profeta Jonas, fugindo da parte do Senhor, insistentemente fugindo dele, e ele pesou a sua mão. Ele não estava ali simplesmente fazendo Jonas amadurecer um pouco mais. Ele estava disciplinando Jonas. Porque ele falou, vai para lá, Jonas foi para o outro lado. Então a mão dele, a vara dele alcançou Jonas e o jogou até o fundo do mar. Nós precisamos considerar, irmãos, na providência de Deus, se ele está nos disciplinando pela sua providência dolorosa, a nossa alma no corpo. Mas é uma forma sutil ainda, irmãos, de disciplina que o Senhor envia para o seu povo. Mas uma vara. São as angústias na alma. E isso pode parecer contrassenso, porque nós vimos que esse pastor, ele refrigera a nossa alma. Esse pastor, ele traz alento e consolo, e traz. Só que também, irmãos, há um recurso da vara dele para disciplinar o seu povo, que é tirar do coração do seu povo aquilo que é manifestação da sua dádiva. A perda, por exemplo, da alegria e da certeza da salvação. Angústias e tristezas como consequência dos nossos pecados são exemplos da vara do Senhor no tocante a angústias da alma. Os puritanos, irmãos, chamavam, por exemplo, a certeza da salvação de uma joia rara. Que para um crente alcançá-la, há muita caminhada, muita luta, muita busca. Assim como você cava uma mina para você encontrar ouro, assim como você cava uma mina para encontrar diamantes, um crente ele tem que trabalhar em oração e busca e santificação e clamor ao Senhor para que o Senhor chegue e lhe dê essa joia da certeza de salvação. E qual foi a coisa que Davi perdeu justamente quando ele se lançou num pecado? Ele diz, restaura minha alegria da salvação, porque pela tua disciplina eu perdi. Salmo 51. Salmo 32, a mesma coisa. Enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos gemiam dentro de mim. Ele fala daquilo que estava sua alma angustiada e ele chorava. Angústia na alma, irmãos. Angústia na alma também pode ser um sinal de disciplina do Senhor. Veja a tristeza que o apóstolo Pedro sentiu pela sua traição. Que angústia, quanta angústia. Era a vara de Cristo sobre ele. Para logo em seguida,
esse mesmo pastor chegar e passar os curativos nas suas pernas, quando ele ressuscita e fala com Pedro. E há uma última forma, irmãos, da disciplina desse pastor, da vara desse pastor. É a disciplina eclesiástica, queridos. Cristo, ele governa a sua igreja por meio dos seus presbíteros. E os seus presbíteros, em concílio, eles têm o poder disciplinatório de Cristo. E isso é uma coisa muito séria que todos os presbíteros nas igrejas presbiterianas deveriam levar com muita gravidade. Você não está ali simplesmente fazendo uma vingança. Você não está ali simplesmente se colocando como o bonzão e que você vai pesar a mão para mostrar. Não. É o exercício da vara desse pastor e ela tem que ser feito como esse pastor quer que seja feito. Mas sim, irmãos, a disciplina eclesiástica é a vara de Cristo. Você pega, por exemplo, o jovem da igreja de Corinto que teve ou mantinha relações com a sua madrasta. Paulo escreve indignado à igreja, como é que o conselho não fez nada? E a impureza é louvada e permitida no meio da igreja. Isso é tão grave, irmãos, que uma das coisas que os presbiterianos mais insistiram como marca de uma igreja fiel é a disciplina eclesiástica. E é assustador ouvir pastores com décadas de caminhada ministerial e falar assim, eu nunca disciplinei ninguém. Peraí, nunca teve necessidade de disciplinar ninguém? Ou a sua igreja é muito santa, ou tem alguma coisa errada nesse ministério, refletindo a imagem de Cristo. A gente pensa, irmãos, que a disciplina eclesiástica muitas vezes é um desamor. Mas ela não é, irmãos. Ela é muito necessária para a preservação da pureza da igreja, para o bem do disciplinado e para a honra do nome de Cristo. Até hoje, irmãos, pelo menos no meu período como presidente do conselho, sei que teve uma situação anterior, mas até hoje a Manancial nós não tivemos disciplina eclesiástica. O conselho sempre caminha um pouco mais, repreendendo, com paciência, chamando atenção. Caminha 1, 2, 3 milhas, na esperança da vara que dói não ser usada, e pela misericórdia do Senhor, as ovelhas dele têm voltado. Ou algumas simplesmente viram as cortes e saem correndo para que não possa nem experimentar essa vara. Isso é juízo sobre si. Não querer se colocar debaixo da vara de Cristo. Mas quando isso tiver que acontecer, irmãos, na nossa igreja, sabendo do temor que há no coração dos presbíteros dessa igreja, lembrem-se, isso é o pastor das ovelhas, cuidando do seu rebanho. É consolo. Eles não estão entregues, nós não estamos entregues a nós mesmos. Querido, você sente a vara do Senhor em alguma dessas áreas? Você sente o barulho dela dando nas suas pernas, nas pernas da sua alma? Meu irmão, se o Senhor vem a você por algum desses caminhos, não se desespere. Antes tire disso consolação. Você pode falar, a vara do Senhor me consola. Porque por mais que doa, eu sei que eu não estou abandonado e entregue a mim mesmo. Tire disso consolação. Ele não te abandonou. Ele está exercendo o seu pastoreio sobre você. Acolha-o. Se sua alma luta com alguma angústia persistente, investigue. Se há alguma aflição, faça autoexame. Se os seus presbíteros vêm até você, ele chama a atenção, ele alerta, não despreze. Ouça a pregação da palavra, porque o pastor está conduzindo o seu rebanho pela sua vara. Mas não apenas, irmãos, a disciplina ou a vara. O texto nos fala também sobre o cajado que consola esse povo. Pelo cajado aqui, irmãos, ele nos protege de lobos e nos socorre quando nós caímos em apuros, protegendo-nos até mesmo de nós mesmos, irmãos. Isso é consolo para o povo do Senhor. E é justamente essa linguagem que Paulo usa, por exemplo, em 2 Coríntios 1, 4 e 5, quando ele fala insistentemente das consolações que Deus envia ao seu povo. E ele envia, irmãos. Ele traz.
E com essas consolações que ele dá ao seu povo, ele quer que nós sejamos instrumentos dele para consolar outros. Veja comigo, por favor, 2 Coríntios 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Paulo diz, vamos ler o 3 também. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Há alguma dúvida que esse pastor consola o seu povo? Você consegue perceber a quantidade de vezes que Paulo repete aqui consolação, ele consola, consolo, consolação, para dar para o outro consolação. Ele vem e ele faz uso do seu cajado, irmãos. Os mesmos caminhos pelos quais ele aplica a vara, irmãos, são os caminhos pelos quais ele aplica também o cajado da consolação, a saber, a pregação da palavra. Ele vem a nós em consolo, na sua providência. Às vezes é um fato, é uma situação, é uma ocorrência que traz o consolo à nossa alma. Às vezes, queridos, é um conselho vindo da parte dos presbíteros, do ministro do evangelho da igreja. Mas em especial, irmãos, eu queria destacar aqui 2 caminhos derradeiros para a consolação do Senhor. O primeiro é a palavra de Deus em si. A palavra de Deus, irmãos, ela é cheia de consolos para o povo de Deus, irmãos. Ela é cheia de promessas da parte dele. Cheia de fatos da sua obra que tem como implicação muito consolo para a igreja do Senhor, irmãos. É por isso que os puritanos chamavam a Escritura como um baú cheio do tesouro das promessas, em que o povo de Deus pode, nas suas angústias, abri-lo e extrair promessas para a sua consolação. Nós passamos, irmãos, a lidar com desprezo. No fundo, há um pouquinho de desprezo no nosso coração a essa questão do consolo pelas promessas que há na palavra de Deus, por causa do abuso que foi feito no meio evangélico, a chamada caixinha de promessas, em que a pessoa pegava uma promessa totalmente fora de contexto e fazia isso de qualquer jeito, abria a Bíblia de qualquer jeito. Apesar dos abusos, irmãos, nós não podemos diminuir em nada esse fato. A palavra do Senhor é de onde flui todo o consolo para a igreja do Senhor. Não há consolo fora dela. Pelo conhecimento da palavra, irmãos, Deus nos afasta tanto os lobos, porque ovelhas bem instruídas, elas não vão ser presas fáceis de lobos, quanto também nos consola em nossas aflições. Veja, por favor, o Salmo 119. Justamente esse uso consolador da palavra. Salmo 119. Verso 50. Davi diz: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Agora veja Paulo em Romanos capítulo 15, olha o que ele diz. Paulo, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 4 a 5. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Então, irmãos, se a nossa alma precisa de consolação, você não vai buscar isso em viagens, você não vai buscar isso em chocolate, você não vai buscar isso em remédios, você vai buscar na palavra. Ele é o Deus da consolação. Mas não é a palavra pela palavra no sentido teórico, irmãos, e frio e racionalista, não.
é a palavra pelo Espírito. Porque esse é o segundo caminho, ou o segundo instrumento do Senhor para consolar o seu povo, é o Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito é chamado recorrentemente de o Consolador? Porque assim como o médico aplica o remédio na ferida do paciente, assim o Espírito vem aplicando a palavra às angústias da alma do povo de Deus, consolando-o. É algo espiritual, irmãos. Veja, o Senhor chama João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 26, versículo 26. Mas aquele Consolador, quem é esse Consolador? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda em João 15, versículo 26, e quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Capítulo seguinte, o capítulo 16, versículo 7, todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Ele está com o povo dele. Ele é identificado como uma das suas principais obras, como consolar o povo dele. Querido, isso não é de pouco significado. Há duas coisas aqui que você precisa considerar, meu irmão. Deus está vinculando o nome dele, o ser dele, à consolação do seu povo. Você percebeu que em inúmeros textos que nós lemos, ele diz, eu sou o Deus da consolação. Assim como ele é o Deus do evangelho, ele é o Deus da consolação. Ele vinculou o consolo do seu povo ao seu próprio ser, ao seu nome. Ele não vai falhar no consolo do seu povo, meu irmão. Ele vinculou-se de tal forma que ele se chama o Consolador. Você acha que ele vai falhar? Você acha que ele vai falhar? O que ele quer de nós é tão somente uma coisa, irmãos. Fé. Fé de que ele tem poder para nos consolar. Fé. E quando tudo mais nessa era não nos consola, é ele que nos consola. Se você precisa de consolo, meu irmão, busque-o no Senhor. John Owen, um puritano congregacional inglês, chamado Príncipe dos Puritanos, ele era um monstro na teologia e muito piedoso. Ele escreveu uma obra maravilhosa chamada Comunhão com o Deus Trino. E ele mostra como que o crente ele tem comunhão com a Trindade, também particularmente com cada pessoa, naquilo que é revelado sobre as obras particulares de cada pessoa. E a obra particular do Espírito é ser o Consolador. Então ele diz, se o Espírito nos foi enviado como um Consolador, a igreja dele entristece o Espírito quando nós não buscamos consolo nele, mas buscamos consolo em qualquer outra coisa que não vem do Espírito e da palavra do Espírito. Você tem buscado consolo em alguma coisa, crente, que não é no Espírito e na palavra dele? E não venha me dizer mais uma vez, pastor, que exagero, que radicalismo, o Senhor lá vem de novo. Não, meu querido, eu falo isso e sustento isso diante de quem for, porque está associado ao ser dele, à promessa dele, do povo, para o povo dele. Não busque consolo fora, busque consolo nele. Ele vai usar alguns instrumentos, sim. Paulo fala de como quando Deus usou Tito para ser consolação para ele quando ele estava preso. Ele vai usar uns aos outros. Ele vai usar coisas. Mas você não está buscando essas coisas nem as pessoas. Você está buscando o Espírito. Por isso, irmãos, não sejamos insensíveis às operações do Espírito.
Nós devemos trabalhar, irmãos, para que o nosso coração seja disposto a ouvir a palavra do Senhor e a sentir o soprar do Espírito nos conduzindo para o consolo. Essas duas coisas trabalham juntas como o cajado do Senhor para consolar o seu povo, a sua igreja. Crente, abrace a disciplina do Senhor. Abrace o cajado do Senhor. Porque por estas duas coisas, Ele consola o seu povo. Ele não abandona a sua igreja. E se você não crê no Senhor, eu também preciso dizer para você, você não é ovelha desse pastor ainda. Você está entregue a você mesmo, como uma ovelha ressequida, uma ovelha que não tem quem cuide de você. Você vai por onde você quer e se mete em varas enrascadas. Você não conhece a vara desse pastor. Porque para aqueles que não são as suas ovelhas, ele não reserva a sua vara de disciplina. Ele reserva o abatedouro do seu juízo. Você talvez caminha angustiado e não tem consolo de canto algum. Você busca consolo em tudo. Em compras, em experiências, em remédios, em comida. Mas nada disso consola a sua alma. Só tem um que tem um consolo que excede todo entendimento. Que quando inunda e arrebata uma alma, nada pode parar esse consolo. E ele vem. É esse pastor. É esse Cristo. Se você não crê no Senhor Jesus ainda, entregue-se a Ele. Seja ovelha dele e você verá o que é ser consolado pela vara e pelo cajado dele. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado com a tua igreja e o teu povo, Senhor. Porque o Senhor não nos abandonou a nós mesmos. O Senhor é nosso pastor, que nos consola pela tua vara, Senhor, que dói. E de fato, no primeiro momento parece não haver motivo de alegria, Senhor, mas depois o Senhor produz frutos de justiça, nos fazendo participantes da tua santidade. Obrigado, Senhor, pelo teu consolo e pela tua proteção, pelo teu cajado. Afugentando de nós, Senhor, falsos profetas, mas também, Senhor, nos consolando quando nós necessitamos, Senhor. Nos dá, Senhor, percepção e discernimento. Abre os olhos do nosso coração para percebermos, Senhor, o teu cuidado. Para que não sejamos como ovelhas tolas, enquanto somos cuidadas com um amor pastoral indizível. Estamos esperneando como se o nosso pastor estivesse nos torturando, Senhor, quando não está. Nos dá, Senhor, percepção do teu consolo e da riqueza dele, e da profundidade dele, e de quão ele é incomparável a qualquer consolo desta era, Senhor, para que nós, no meio das tribulações, busquemos em Ti e não em nada, Senhor, que essa era pode nos oferecer. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.